Olá, vamos aqui para a segunda questão de direito constitucional, ok? Da prova do TRF4, prova para juiz substituto federal. A questão 2, ela também nos convida a assinalar a alternativa correta, tá certo? Eu já quero nos anteceder que essa questão, ela nos cobra conhecimento acerca das espécies dos poderes constituintes. Tá certo? Como a nossa intenção aqui e a nossa finalidade é desmistificar a questão, é fazer a cirurgia em cada das alternativas para saber como ela é cobrada, eu quero fazer um breve resumo, ok? Dos poderes constituintes. Vamos lá. Primeiramente, um dos mais famosos de todos, poder constituinte originário. Tá certo? O, o, o que é o poder constituinte originário? Sabemos, todos têm essa noção. Poder constituinte originário é aquele que cria a Constituição, aquele que elabora a Constituição, tá certo? Mas eu não quero que você vá para a sua prova, para o concurso, sabendo só dessa informação. Saiba que além de criar, ela permite a criação da primeira Constituição ou de um Estado, tá certo? Tenha isso em mente sempre. Aquele que cria ou permite a criação da primeira Constituição. Esse é o poder constituinte originário. Também conhecido como tendo sua característica de genuíno, né? Primeiro grau, tá certo? Agora eu quero que você tenha em mente as suas características, tá certo? O poder constituinte originário, ele pode ser permanente. Samuel, o que quer dizer essa característica de permanente? Essa característica está atrelada ao conceito de que ela não se esgota com a edição da nova Constituição. Ela permanece em latência para se manifestar novamente caso haja uma ruptura com a ordem estabelecida. Ok? Próxima característica, ela é inicial. Samuel, o que quer dizer inicial? Essa característica do poder constituinte originário. Ela é inicial porque não existe poder anterior a ela ou superior a ela. Simples. Ok? Próxima característica, ela é a autônoma. E o que quer dizer, Samuel, essa característica de autonomia do poder constituinte originário? Quer dizer que ela tem autonomia para se desenvolver de modo como bem entender, ok? Tenha isso em mente sempre. Próxima característica, ela é ilimitada juridicamente, ok? E o que quer dizer essa ilimitação jurídica, Samuel? Porque ela, vamos lá, ela não se subordina, ela não é subordinada a nenhuma ideia jurídica pré-existente. Ela é livre, tá certo? Tenha isso consigo. Próxima característica, ela é incondicionada. E o que quer dizer, Samuel? Essa característica incondicionada do poder constituinte originário quer dizer que ela tem liberdade quanto aos procedimentos adotados na criação da nova Constituição, não devendo atender a nenhuma regra pré-estabelecida. Tá certo? Agora vamos para o próximo poder constituinte. Também não muito desconhecido, temos os poderes constituintes derivados. Eu quero que você tenha em mente que o poder constituinte derivado, ele é subdividido em dois. Poder constituinte derivado reformador e o poder constituinte derivado decorrente. Tá certo?
eu quero que você se atente o seguinte: os poderes constituinte derivado reformador é aquele que tem o poder de reformar a Constituição Federal. É aquele que deriva e se desdobra do poder constituinte originário. Tá certo? E como ela se manifesta? Ela se manifesta na edição das emendas constitucionais, expressos ali no artigo 60 da Constituição. Tá certo? Isso é o que seria o poder constituinte derivado decorrente. Aqui eu quero que você se atente bem, porque geralmente as provas vai ou não trocar esses conceitos para confundir o candidato. O decorrente, ela está relacionado com o pacto federativo, pois é aquele conferido aos Estados-membros para a edição de suas constituições estaduais, tá certo? Depois dê uma lida no artigo 25 da Constituição Federal, de suma importância. O poder constituinte derivado decorrente é aquele que cria e reforma as constituições estaduais, tá certo? O poder constituinte derivado decorrente. Eu quero que você se atente para algo. O poder constituinte derivado decorrente, na sua função de criar e reformar a Constituição, no poder constituinte derivado reformador, também é conhecido como poder constituinte derivado decorrente institucionalizador, tá certo? E aquele que elabora as constituições estaduais é o poder constituinte derivado decorrente de reforma, ok? Anote isso, é muito importante. As características desses poderes, ela pode ser secundária, ela pode ser jurídica limitado e ela pode ser condicionado, ok? Vamos lá. E o que quer dizer, Samuel, essas características dos poderes constituintes derivados? Secundário, porque o poder constituinte derivado, em sua manifestação, ela depende de previsão expressa da Constituição, certo? Fruto do poder constituinte originário. São os termos da nova Constituição, ok? Que disciplinarão como ela poderá ser reformada, se puder ser reformada, se há possibilidade de instituir constituições estaduais e etc. Evidentemente, é um poder secundário, pois se manifesta de forma complementar ao poder constituinte originário, ok? Juridicamente limitado quer dizer que o poder constituinte derivado é juridicamente limitado pela nova Constituição, sendo um poder de direito, ok? Diferente do poder de fato, que informa o poder constituinte originário, ok? Assim, um poder constituinte derivado, ele não pode tudo. Existem, por exemplo, os limites materiais de reforma, por exemplo, as cláusulas pétreas, ok? Da Constituição da República. Isto é, existem coisas que o poder constituinte derivado não pode fazer, porque o poder constituinte originário retirou do alcance até mesmo das emendas constitucionais, ok? Domine bem essas características de suma importância. E por que ela é condicionada? Condicionada porque existem regras bastante detalhadas estabelecidas pela Constituição Federal, que dizem de que maneira esse poder será exercido, certo? Isto é, a Constituição Federal de 88, ela disciplina de forma esmiuçada, detalhada, o processo de elaboração de emenda constitucional e a elaboração de uma Constituição estadual,
tá certo? Eu quero que você tenha em mente um princípio que é muito bem cobrado nesse tipo de prova, nesse tipo de concurso, tá certo? Princípio da simetria. O que esse princípio vai nos dizer, Samuel? O princípio da simetria é uma das limitações impostas ao poder constituinte derivado decorrente, pois impõe que o modelo instituído pelas constituições estaduais observe no que for cabível a Constituição de 88, tá certo? Tem em mente, já falamos a respeito disso em uma de suas características, tá certo? Em que ele é condicionada. E tem em mente esse princípio da simetria, né? Ou seja, a Constituição de 88, ela estabelece certas diretrizes, tá certo? E modelos que devem ser reproduzidos e adotados de forma obrigatória nos estados. São as chamadas normas de reprodução obrigatória. Como exemplo de uma norma de reprodução obrigatória, temos o artigo 2 da Constituição Federal, que informa que são os poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Já pensou uma Constituição estadual estabelecendo, vamos voltar aqui com o poder reformador, né? Está indo totalmente de contra com a nossa Constituição de 88 Federal. Constituição Federal de 88. Certo? Então, ou seja, vamos aqui tirar o poder judiciário, deixar só o legislativo e executivo, essas coisas não, baseado no princípio da simetria, ela é subordinada à Constituição Federal, tá certo? Mas eu quero lhe apresentar aqui uma jurisprudência do STF a respeito deste assunto. Em que eu quero falar um pouco sobre desse ponto, a qual foi um caso julgado, tá certo? A respeito do preâmbulo da Constituição Federal. Se atente bem. O preâmbulo da Constituição Federal, ela não possui valor normativo. Ela corresponde a uma carta de intenções ou uma maneira de o constituinte indicar de forma mais clara suas convicções políticas e ideológicas, para auxiliar o intérprete na compreensão da Constituição. Ou seja, o STF entendeu que o preâmbulo não é uma norma jurídica, bem como não é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Ok? Jurisprudência que a gente se depara ao estudar os poderes constituintes derivado. Ok? Vamos aqui voltar. Baseado nessa explicação, já vamos aqui eliminar o item A. Por quê? Porque sabemos que o poder constituinte decorrente atribuído aos Estados-membros, ok? Falamos aqui das elaborações, que é aquele que elabora constituições estaduais, atribuído aos Estados-membros, caracteriza-se como derivado e incondicionado. Ao afirmar que ela é derivada, ok, poder constituinte decorrente derivado, mas incondicionada, não. Poder constituinte derivado, decorrente derivado, ela se submete à Constituição Federal. Ela é condicionada à Constituição Federal de 88. Então, já eliminamos aqui o item A saber que uma de suas características é que ela é condicionada, ok? Item B. Mutação constitucional consiste na aprovação de emenda à Constituição.
O que é mutação constitucional, pelo amor de Deus? Eu quero que você olhe para a questão, olhe para as alternativas e o que está sendo cobrado aqui. Espécies dos poderes constituintes. E ao falar da mutação constitucional, você vai se recordar de um certo poder, poder constituinte difuso. Ele também é conhecido, olha como essa prova, né, exigiu do candidato retirar, lembrar dessa informação, né? A gente pega os conceitos, né, decora, aprende tudo mais, mas a gente esquece que eles dão nomes, né, a esses poderes. Ele está falando do poder constituinte difuso. A mutação constitucional, poder constituinte difuso, consiste na aprovação de emenda à Constituição. Falou de mutação constitucional, lembrou do poder constituinte difuso, ok? Eu quero que você tenha em mente uma coisa. O poder constituinte difuso, ele consiste na alteração do sentido da norma constitucional, mas ela não altera o corpo do texto da norma constitucional, tá certo? Ou seja, ela não modifica nenhuma a forma de seu texto. Por exemplo, até um certo momento, para a nossa Constituição Federal de 88, o conceito de família era aquele que era a junção de pessoas de gêneros diferentes. Até então, percebeu-se a necessidade de ampliar esse sentido. Então, agora, para a nossa Constituição Federal, através da manifestação do poder constituinte difuso, o conceito de família é entendido como pode ser pessoa de diferentes gêneros ou do mesmo gênero, tá certo? É o poder de fato que atua informalmente, produzindo alteração do conteúdo, o alcance das normas constitucionais, sem a modificação de seu texto, tá certo? A mutação constitucional pode ocorrer de diversas formas, certo? Pelos costumes, pelas práticas sociais, certo? Pela evolução da jurisprudência, ok? Aí, a alternativa diz que a mutação constitucional, ou poder constituinte difuso, consiste na aprovação de emenda à Constituição. Nada a ver. Ela consiste na alteração do sentido da norma sem mexer no corpo de seu texto. Ok? Então, temos aqui uma alternativa incorreta. Emenda à Constituição será promulgada pelo Presidente da República, não se admitindo veto. Ao estudar as espécies dos poderes constituintes, você vai se deparar muito, e já falamos aqui, artigo 60 da Constituição. Pense num artigo que cai, vai estar na sua prova, leia, releia. Artigo 60. A emenda à Constituição será promulgada pelo Presidente da República. Temos aqui uma afirmativa. Vamos para a Constituição. A nossa Constituição Federal, no artigo 60, parágrafo 3º, vai dizer que a emenda constitucional será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nada nos fala do Presidente da República. Letra de lei. Temos uma alternativa A cobrando doutrina, alternativa B cobrando doutrina e alternativa C cobrando a lei seca. Ok? Então temos aqui uma alternativa incorreta. O poder constituinte originário é permanente, é inicial, é autônomo
e é juridicamente incondicionado. Já foi explicado aqui, né, gente? Não tem nem mais para onde correr. Temos aqui a nossa alternativa correta. Item D. Vamos descobrir qual é o erro da E. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de necessidade ou estado de sítio. Eu estava pesquisando essa questão na internet e eu vi muita gente errar, porque foi sacana. Imagina só você se deparar com essa alternativa, sendo, vamos supor que é uma das últimas questões que você faz. Senão, você não poderá ser emendada na vigência da intervenção federal, estado de necessidade, estado de sítio, aí, pum, e não, se atente bem. Vamos voltar lá para o artigo 60 da Constituição Federal. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Aqui ele trocou o estado de defesa por estado, né, de necessidade. Sacana demais, né? Bom, gente, finalizamos aqui mais uma correção da segunda questão de direito constitucional. E eu já quero lhe agradecer para você que assistiu, né, seu vídeo, esse vídeo até aqui, certo? Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários, tá certo? Não esqueça de deixar o seu joinha, tá certo? E muito obrigado.